sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia da semana. E aí, como vocês estão? Preparados para aprender muitas coisas legais hoje? Então vamos nessa, que na nossa aula de hoje nós revisaremos o que vimos anteriormente sobre as paisagens e atividades econômicas da cidade. Nós vimos um pouco sobre a linha do horizonte, lembram? Vimos que nas grandes cidades nós temos mais dificuldade de encontrar a linha do horizonte, pois ela se confunde com as construções, como prédios e os monumentos. Já na zona rural, ou seja, no campo, o horizonte é mais fácil de ser visto. Nós estudamos também sobre o espaço urbano e vimos que ele também é chamado de cidade, e que na cidade encontramos uma grande diversidade de elementos culturais, ou seja, feitos pelo ser humano. Além disso, as cidades, diferentemente do campo, abrigam muitas pessoas, e uma característica do espaço urbano é que as construções ficam muito próximas umas das outras. Nós estudamos também sobre as atividades econômicas da cidade e vimos que vários profissionais estão envolvidos na fabricação de produtos que usamos diariamente. Vimos que o comércio é a atividade de compra e venda de produtos. Vimos que os serviços podem ser de diversos tipos, como correios, escolas, transportes, etc. E vimos que as indústrias usam máquinas para fabricar produtos em grandes quantidades. Hoje eu quero ver quem aí prestou bastante atenção nas explicações e para isso teremos uma atividade que se inicia na página 134 do nosso livro, na seção Explore os seus conhecimentos. Turminha, nessa página, na questão 1, nós temos duas imagens. Analisem elas aí. A primeira mostra parte do município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E a segunda mostra parte do município de Mussum, no Rio Grande do Sul. Citem aí na alternativa A elementos que predominam na paisagem 1 e na paisagem 2. Ou seja, vocês vão dizer o que podemos observar em cada imagem. Se temos casas, estradas, prédios, outras construções, árvores, etc. Na alternativa B, utilizando elementos presentes nas paisagens, justifique a frase a seguir. Ela diz o seguinte: em comparação com o campo, no espaço urbano vivem mais pessoas. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que essa afirmação está correta? Vocês acham que no espaço urbano, ou seja, na cidade, tem mais pessoas em comparação com o campo? Respondam aí na alternativa B. Agora vamos para a próxima página. Na questão 2, vocês deverão listar as atividades que vocês realizaram no último domingo. Então, escolham 3 atividades e registre na primeira coluna do quadro aí que vocês podem ver. Em seguida, me digam: essas atividades dependem da existência de algum objeto? Qual? Escrevam na segunda coluna do quadro. E por último, é preciso que alguém trabalhe para que essas atividades possam acontecer? Quem? Anote na terceira coluna do quadro. Então, pessoal, vou dar um exemplo. No último domingo, eu li um livro. Então, se eu fosse responder a essa questão, eu colocaria essa atividade na primeira coluna. Para ler, eu preciso de um objeto, o livro. Então, eu colocaria o nome desse objeto na segunda coluna. E na última, eu colocaria quais trabalhadores estão envolvidos para que essa atividade pudesse acontecer. Então, tem os agricultores que plantaram a árvore, os operários que transformaram a celulose em folha, o autor que escreveu o livro, a indústria que imprimiu e montou o livro, os vendedores do livro, etc. Já na questão 3, vocês deverão entrevistar um adulto conhecido que exerça alguma profissão. Pode ser alguém da sua família que more com você ou alguém com quem você possa conversar e fazer essa entrevista por telefone. Procurem saber informações como o nome do entrevistado, a profissão dele, em qual atividade essa pessoa trabalha e quais tarefas ela realiza no seu trabalho. Então, turminha, vamos relembrar o que vimos no capítulo 8? Vimos que no espaço urbano existem muitas construções e nele moram muitas pessoas. Vimos que o campo e a cidade possuem diferenças e uma dessas diferenças é que nas cidades moram muito mais pessoas do que no campo. As atividades econômicas da cidade são realizadas no comércio, nos serviços e na indústria. O comércio é a atividade em que se compra e se vende produtos. Vimos também que na prestação de serviços, os trabalhadores realizam tarefas necessárias para a vida das pessoas e que nas indústrias são fabricados vários tipos de produtos. Elas empregam a grande quantidade de pessoas também. Então, nesse capítulo, nós estudamos sobre as características e os elementos do espaço urbano, como as cidades são organizadas e os tipos de trabalho das cidades, ou seja, as indústrias, o comércio e os serviços.
Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado e aprendido bastante. Um beijão para vocês e até nossa próxima aula!